Olá, bom dia, mais uma vez, para essa oportunidade de aprendizados do Evangelho. A bússola do Evangelho, do capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Salvação dos ricos. Aqui é um tema que vai reiniciar, que Allan Kardec colocou, tirado lá da Bíblia, vai reiniciar um tópico e logo vai ter um exemplo, uma história de reflexão. Então vamos entender como começa o tema e a história. A gente entender essas lições belas de Jesus como exemplo e o caminho das nossas vidas. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou dirá a um e amarás a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. Lucas capítulo 16, versículo 13. É como um título essa lição. Um a gente vai se prender e vai afastar de outro, vai desprezar outro, né? Então a gente tem que ver, e outro a gente vai amar e vai odiar a outro. Então a gente tem que ter aí algo que é diferente. Começa assim, dessa forma. E agora vai ter um exemplo, uma história. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Ele retruca, né? Faz a pergunta. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Olha que belos exemplos, né? Mas ele dá um toque. Por que me chamas de bom? Jesus sabe o íntimo de cada um de nós, que às vezes o elogio ou certas questões são como tentar. E a gente tem que ter cautela em certas questões, desse tentar, que a gente às vezes acaba entrando na sintonia. Vamos continuar a história. O moço lhe replicou: Tendo guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Que o jovem que um jovem desse que já tem tudo preparado, ao ouvir o que o mestre lhe coloca, como ele vai agir? Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse-lhe então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que o bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Também Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25. E Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25. O homem, quando chegou já no seu ponto, igual ele aqui, que já conhecia tudo. Então, se já conhecemos tudo, né? Tem gente que já tem tudo isso aqui gravado, às vezes, na ponta da língua. Parece conhecer tudo mesmo, né? Verdade? Mas se já estamos em condições de conhecer tudo, então já estava em condições de se desprender de muitas coisas. Dos apegos materiais, por exemplo, né? Já estava em condições de se desprender. E se já estava em condições de desprender das coisas materiais, então já estava em condições de ser um mestre. Não é verdade? É parecido como ser um mestre. Então dá os bens aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e me segue, seguindo na condição próxima à do mestre, né? Por exemplo. Então estaria em condições. Quantos de nós gravamos tudo isso aqui? Isso aqui só é o primeiro passo. Porque as questões do conhecimento espirituais, elas são infinitas e são amplas. O aprendizado, os sentimentos, o amor, ele é muito amplo e a gente vai crescendo e desenvolvendo com os primeiros passos, que é esses conhecimentos de aprendizagem, de conviver, de ajudar, de trabalhar, de fazer a caridade. Agora,
o que realmente Jesus queria dizer com eles? Será que era para ele realmente desfazer-se de tudo? Se colocar e não ter nada mais? Creio que o mestre não era isso que ele queria dizer. O mestre queria ensinar a ele outras questões que ele ainda não tinha absorvido, não tinha aprendido. E nesse mesmo capítulo aqui, nessas mesmas lições, mais na frente aqui, vem um tópico orientando sobre aquela questão, que é a utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. A riqueza realmente faz, quando a gente se apega a ela, afastar realmente de Deus, porque é uma prova difícil, mas não é impossível, porque se Deus colocou a riqueza no mundo, ela tem uma utilidade. O que a gente tem que fazer é fazer ela ser proveitosa para todos, ajudar todos, não é só para si, não é só designar a vida toda só em seu benefício, como aqui ensina, ó. Sem dúvida a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude do arrastamento e que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhes desvia do céu o pensamento. Então, assim, a gente vê hoje muitas pessoas pensando em Deus e trabalhando em benefício do céu. Então, está se afastando dos céus. Então, isso que ele queria falar para aquele jovem. Não afastar-se dos céus. Ter um tesouro nos céus, trabalhando em prol da humanidade, em prol dos necessitados, em prol das pessoas que precisam, ajudando, beneficiando, enriquecendo as vidas, né, de todos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele a partilham, os que o ajudaram, faz-se insensível, egoísta e vão. Ele esquece daqueles que ajudaram, daqueles que ajudou no seu progresso, no seu crescimento. Então foi esse tópico. Mas o que Jesus realmente queria ensinar a esse jovem? Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaza-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só obtém por este preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo era conquistar a vida eterna, não chegava até esse sacrifício. Então essa é uma lição que quis Jesus ensinar para todos nós, né? Para esse jovem. Mas, na realidade, o pensamento de Jesus era ainda mais amplo. O que lhe faltava para esse jovem, então? Em ter amor com as pessoas, em ter amor pelo semelhante. E o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinava de descobrir o amargo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então esse era o princípio fundamental que lhe faltava no seu ser, o de ajudar os outros. Porque quem possui mais tem capacidade de ajudar mais. É esse o talento. Aqueles que a gente não vê aqui na parábola dos talentos, que está no mesmo capítulo, a um senhor deu o quê? 5 talentos, o outro deu 2 e o outro deu 1. E o talento está designado a questão dos recursos, aqui que fala do dinheiro. Então a ele que deu 5, fosse fiel com aquele, multiplicou-se mais 5 e devolveu ao seu amo os 10, né? O outro que fez 2, multiplicou-se, virou-se 4, devolveu os 4. O que foi infiel, até o que era 1, ele acabou que enterrou. Então o que acontece? O talento nosso tem que estar em ajudar, em crescer no ser humano, dar valor no ser humano.
no próximo, porque nós todos somos irmãos. Jesus fez isso para com todos nós. Então essa é uma boa lição para cada um de nós, de reflexão, e que Jesus nos ilumine, né? Nos abençoe. E até a próxima oportunidade, seguindo aqui a nossa bússola do Evangelho. Tenha uma boa semana. Muita paz.